Olá, aqui é Paulo Adair, falando para o Papo Net, mais um episódio aqui, dessa vez, orgulhosamente recebendo no nosso canal aqui, o agora doutor, professor Bruno Mortara, um velho colaborador, companheiro, amigo aí de longa data, não vou nem dizer quanto tempo, que é para não revelar a idade dos cabelos brancos aqui nossos, aliás, mais dele do que meu, né, que vocês podem notar, e ele consultor, um especialista em cores, uma celebridade aí no setor, palestrante renomado, representante do brasileiro no sistema ISO. Na ISO, né, no Sistema Internacional de Medidas, tá? E membro do grupo que define regras e normas técnicas aqui no Brasil. E com orgulho aqui vamos falar, com orgulho vou recebê-lo aqui para conversarmos um pouco sobre esse momento que nós temos. Sim, não citei que ele também é o diretor técnico da BTG na atual gestão, está responsável por uma mudança que está havendo grande lá do uso da tecnologia dentro da entidade, do reforço do uso da tecnologia, se bem que a própria associação já é a Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, e agora está reforçando ainda mais a tecnologia digital dentro do mercado gráfico e dentro da própria representatividade da associação. Então, é com muito prazer. Bruno, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso canal, na nossa primeira semana do canal. Muito obrigado. Net, tá? Um dos primeiros convites que eu fiz foi para você, mas tivemos aí a dificuldade de acertar a sua agenda. Eu agradeço aí por abrir esse espaço para a gente. Vamos tentar ser bem rápido aqui para não tomar muito do seu tempo. Mas eu gostaria das suas considerações iniciais aí sobre como é que você está vendo essa situação maluca que estamos vendo, totalmente inesperada e inédita para todos nós, mesmo da nossa geração, totalmente inédita. Muito obrigado por me convidar. Eu estou muito satisfeito em poder falar um pouco. Eu acho que é importante a gente entrar em contato com a comunidade gráfica. O setor gráfico já vinha, nos últimos anos, tendo uma substituição de produtos por produtos digitais. Então, a gente entende que os gráficos que mais foram resilientes às transformações dos últimos 10 anos foram os gráficos que adotaram novas tecnologias, integração com produtos online, logística inteligente e outros tipos de solução onde você tem uma integração da tecnologia da informação com o produto gráfico. Essa pandemia que a gente está sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo, ela tem algumas características importantes. Eu acho que a primeira delas é que ela atinge a todos, ricos, pobres, países pobres, e exige de todos uma capacidade de resiliência inicialmente e vai, num segundo momento, exigir uma capacidade de se reinventar. A gente não sabe ao certo em que estado vão estar os mercados quando esse processo começar a terminar e os processos, a locomotiva do capital voltar a caminhar. A gente entende que, quer dizer, para nós é muito difícil, como gráficos, a gente ter uma bola de cristal e saber como a coisa vai andar. A gente tem uma noção, informações de que os nossos colegas gráficos, especialmente de embalagens flexíveis, continuam tendo trabalho, continuam tendo pedidos, porque o mundo não, todo mundo continua indo ao supermercado, todo mundo continua consumindo, então aí a gente tem vamos dizer, um nicho onde que era um nicho que já estava bem protegido da crise, o nicho de embalagem. A gente teve aí que durou uma década e ele produziu uma classe média nova em muitos países, como os BRICS e outros países mais, e essa classe média passou a consumir desde shampoo até batata frita, e isso produziu uma enorme demanda para embalagens flexíveis e alguns setores de embalagem de cartonagem.
eu não sei muito bem, diante dessa crise, voltando à linha de raciocínio, como vai ser a retomada. Se a gente observar as previsões dos economistas, há economistas que se colocam numa posição mais pessimista, dizendo que a gente não sabe em que estado vão estar as relações econômicas entre os parceiros, entre toda a rede da sociedade, e há outros que são mais otimistas. Então, a gente imagina que quando houver a preservação das relações, então a gente está vendo casos de grandes fornecedores que estão protegendo, perdão, grandes clientes que estão protegendo seus fornecedores, inclusive transferindo dinheiro para que a sua cadeia de fornecimento não seja desestabilizada. Eu não sei no mundo gráfico se a gente já tem algum exemplo assim, mas isso seria um ótimo exemplo. Ver fornecedores, por exemplo, de papel, de tinta, podendo dar suporte de alguma forma aos gráficos para que eles consigam passar por esse tempo. Por quê? Porque terminados esse momento mais difícil, mais agudo, você vai ter uma cadeia razoavelmente preservada. Eu posso fazer talvez um paralelo com a situação dos empregos, que existe uma comparação bastante interessante, que é um estudo que tenta comparar Europa com os Estados Unidos. A quantidade de desempregados na Alemanha e na França, por exemplo, o impacto sobre a quantidade de desempregados foi muito mais baixo do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país tipicamente liberal, onde tem muito pouca proteção social, uma rede social. Ele não é um welfare state, não tem uma rede social. Você tem rapidamente um impacto enorme sobre a massa de assalariados que ficam desempregados porque simplesmente não tem segurança, não tem. E na Europa você tem freios e contrapesos do welfare state que justamente mantém essas pessoas com uma renda durante esse período. A gente acredita que os estados europeus consigam, se não for muito longa a crise, os bancos centrais consigam transferir essa renda e quando tudo se normaliza, a gente imagina que esses países europeus retomem muito rapidamente. Isso aconteceu com a Alemanha em 2008 e todo mundo se espanta até hoje por que a Alemanha conseguiu se recuperar tão bem em 2008. Eu fiz esse pensamento. Só uma parte, eu vi hoje, agora pela manhã, de que a Espanha já começa a esboçar, e olha que a Espanha é um dos principais atingidos pela crise, já começa a esboçar uma flexibilização do isolamento. Então, exatamente. Na hora que houver uma flexibilização, em que estado vai estar a cadeia de fornecimento gráfica? A minha analogia com países e empregabilidade era justamente isso, que a gente percebe que há setores onde você tem uma empresa como Vale, que tem fornecedores de, sei lá, de máquinas para moer mineral. E que se esses 2 ou 3 fornecedores não conseguissem sobreviver à crise, a Vale se veria numa situação muito pouco vantajosa no mercado. Então, eles botam como uma situação vantajosa proteger sua cadeia de fornecimento. Eu imagino que além das medidas do governo, que eu acho que são fundamentais e devem ser implementadas o mais rápido possível, isso é alguma coisa que a gente possa fazer. Essa é a visão mais macroeconômica e não estamos falando de tecnologia gráfica, que a gente pode falar sobre isso também. Perfeito. E a sua visão agora para especificamente aí para a associação de seus associados, aí, o que tem doído mais? Quais são as principais dores aí dos associados? Eles chegaram a recorrer, a ter alguma discussão, alguma participação, alguma ação, alguma moção da associação nesse sentido? Então, a gente tem um
um retorno dos associados e dos colegas gráficos que muitos, especialmente na área comercial, estão parados. Então, você parar o processo produtivo, portanto, parar o faturamento, mais uma série de custos fixos continuarem, isso faz com que você consuma imediatamente o capital de giro e, em seguida, você consuma as reservas dessas empresas. A BTG organizou uma primeira palestra com, você deve ter visto, ótimo. Então, onde a gente tinha o Pires falando sobre a questão do fluxo de caixa, as medidas mais emergenciais, Marcos Ribeiro falando sobre vendas, Marcelo Ferreira falando sobre produção, como otimizar se você ficar com pouca produção, e a Cris Simões falando sobre gestão de pessoas, que é muito importante também. Uma das ideias da Alemanha, o exemplo que eu dei, era justamente não perder os investimentos em pessoa. Então, você conseguir manter as suas pessoas, especialmente as pessoas chaves, os departamentos chaves, é fundamental para você conseguir, na hora que tem a retomada, você ter força para retomar. Essa é uma das indicações da BTG, que você tente resguardar o máximo possível o seu capital de conhecimento humano. Os empresários eles têm muita facilidade em dispor de recursos humanos e não dispor de recursos ativos. Né? Mas eu vejo que, muitas vezes, uma máquina, um ativo, não é tão importante quanto o talento de alguns funcionários. Né? No final das contas, você vai ter sempre uma empresa que vai ser a média dos talentos, ela nunca vai ser melhor do que aquele seu melhor funcionário e nunca melhor do que o seu pior funcionário. Então, você tem que manter uma média nas qualidades. E quando você começa e muitos empresários têm a tentação de cortarem os seus maiores salários quando chega numa recessão. Né? E isso é um erro fatal em muitos casos. A Cris, ela tratou bastante bem desse assunto e a gestão do conhecimento numa empresa é crucial. Nós temos uma entrevista com a Cris Simões aqui, já agendada, já vamos falar. Ótimo, eu acho isso. E vamos mencionar esse seminário. É muito bom para o setor. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito de observar do setor gráfico, que tem alguns cases históricos, tipicamente Burt, Arizona, Antilhas, grandes, quer dizer, empresas que aplicaram uma quantidade muito grande de investimento em TI, em capital humano, e que tiveram um diferencial completamente destacado, foram pontos completamente fora da linha nos seus tempos, ou são pontos, aqueles que ainda estão por aí, tipicamente Antilhas e Arizona, mas o que faz a diferença, o que fez a diferença para eles foi esse investimento. Então, a gente tem que se concentrar muito na capacidade da retomada. Se você tiver enfraquecido durante a retomada ou muito enfraquecido durante a retomada, isso é muito prejudicial para a sobrevivência da empresa. A BTG tem uma série de cursos e seminários. Ela está digitalizando esses cursos e seminários? Está tomando providência? Ótima pergunta. A gente está fazendo com que a BTG consiga ter sua atuação no campo da consultoria. A gente está iniciando aí uma parceria muito interessante com alguns consultores, justamente aqueles que já começaram a fazer palestras junto com a gente, para fazer diagnósticos e depois disparar consultorias o máximo possível não presenciais. Os cursos estão indo, praticamente todos os cursos estão entrando na nossa grade digital. E nós estamos tentando que a gente entender, simplesmente botar uma pessoa falando no Zoom ou numa outra ferramenta, por favor, você pode não é a coisa mais simples do mundo. Eu essa frase, porque troncou um pouco a transmissão aqui, eu perdi essa última frase sua.
simplesmente achar que a gente pode pegar um professor e botar ele falando digitalmente não é tornar um conteúdo ensino à distância ou alguma coisa assim. Então, a gente tem uma curva de aprendizagem, como todo mundo. Eu, por exemplo, sou professor universitário presencial e agora sou um professor universitário à distância. Então, a minha curva de aprendizagem está sendo penosa, eu estou aprendendo quais são as ferramentas. Eu mesmo assisto as minhas aulas e com uma certa autocrítica eu vejo, nossa, isso é muito chato. Essa é a pior parte, é assistir os vídeos que a gente faz. Ou isso está muito comprido, a atenção dos jovens, a gente pensar que... Eu estou gaguejando, eu estou uma série... Ou se não, simplesmente do outro lado, a gente tem millennials que têm uma capacidade de atenção diferente. Então, a gente tem que endereçar os nossos conteúdos para essas pessoas. Então, a BTG está cuidando dessa parte de cursos, da parte de consultoria, e estamos, inclusive, especulando de fazer, quer dizer, pensando como é que vão ser os nossos grandes eventos esse ano, à luz da epidemia, da pandemia e das possibilidades da gente fazer mais ou menos digitais os nossos grandes eventos que tradicionalmente são presenciais. Então, isso para nós é um grandíssimo desafio e a diretoria, a presidência, estão todos mobilizados nessa direção de entender como é que a gente vai ter essa presença nessas plataformas digitais. Perfeito. Bom, eu gostaria de abrir aí para você fazer suas considerações finais. Teria mais alguma coisa que você queria colocar sobre esse assunto? Olha, o que eu acho que a pandemia traz de grande desafio é o fato de que todos, essa aparente contradição entre saúde, segurança e economia, ela é uma falácia, ela não é exatamente uma verdade, porque onde não há seres humanos não haverá economia também, então a gente precisa proteger a vida, independente dos valores, se a pessoa tem valores mais humanos ou menos humanos, tem que proteger a vida. Se ela for uma pessoa gananciosa e quiser ganhar dinheiro, ela também tem que proteger a vida. Então, não há dúvida que a gente precisa proteger a vida e o isolamento social é a única arma enquanto a gente não tiver vacina. Não existe outra. Então, se você achar que o remédio A, B ou C, o chá disso, chá daquilo, não existe, então você, enquanto não tivermos vacina em massa, testada, aparentemente dizem os cientistas que para desenvolver uma vacina a gente vai precisar mais de um ano. Então, durante esse próximo ano, a perspectiva é do isolamento social. Para que a gente consiga retomar, a gente precisa que toda a sociedade, e nesse momento a gente tem uma curva na história muito interessante, que a história estava indo em direção a uma falência da globalização, a uma ideia de que os estados de direita fossem consolidados com nacionalismos, fronteiras, etc. e tal, e uma interessante mistura com o liberalismo, com o Estado mínimo, etc. E agora está todo mundo olhando para o Estado, onde está o SUS, onde está o Estado, onde está o investimento do Estado. Então, eu acho que vai ser muito importante se a gente tiver governantes que consigam entender o seu papel nesse contexto de pandemia. A pandemia não acredito que vai ser muito curta, eu acredito que esse ano ele já está totalmente comprometido se a gente olhar à luz do modo anterior de proceder. Então, nós temos que mudar o nosso canal. O nosso canal não é mais o modo anterior, é o modo durante a pandemia. Então, nosso modo é trabalho à distância, usar todas as ferramentas tecnológicas para, por exemplo, como a BTG, poder existir e resistir e ter resiliência durante esse período. E quando a gente sair do provavelmente a gente já tem uma sociedade mais mista, muito mais digitalizada do que a gente tinha antes.
Eu acho que a gente está tomando uma lição aí de que existe um compromisso aí entre o estado de bem-estar social e o liberalismo, né, total, né? Uhum. Não dá para ficar nem num extremo nem no outro. Existe um compromisso aí. E eu também acho que a gente deve ficar aí, pegar um novo normal, aonde alguns grupos serão liberados assim que a crise estiver minimamente, a curva de infecção estiver minimamente controlada, deve-se começar a fazer uma liberação. Nós não chegamos a fechar, né? Eu estava vendo os números aí. O metrô e os transportes públicos em São Paulo caíram de 6 milhões de transportados por dia para 1.200.000. Ainda é um número gigantesco. É uma cidade, como muitas aqui, como poucas, inclusive, no interior do próprio estado e no próprio Brasil. Poucas cidades no país têm 1.200.000 habitantes. Então, nós ainda temos uma cidade inteira funcionando, apesar de que é 70% da cidade do que seria a movimentação pública normal. Nós temos os serviços básicos funcionando, quer dizer, nós podemos ficar em casa trabalhando à distância sem que a luz apague, sem ter apagões, sem ter problemas de saturação na internet, de bloqueios da internet, de quedas da internet. Quer dizer, a gente está conseguindo fazer essas alternativas usando a tecnologia sem que a infraestrutura tecnológica desabe, né, ou se sature. Então, a gente está conseguindo fazer isso graças a uma paralisação, eu diria, parcial. Então, eu acho que o que deve acontecer assim que a gente tiver uma expectativa melhor da curva de infecção, aí, o chamado achatamento, a gente deve começar a liberar, está indo bem. Eu só acho que realmente vai chegar um momento que a gente vai ter que decidir retomar pelo menos parte da economia, diminuir, né, esse isolamento, né, alguns setores voltarem para realmente vamos ter que soltar um pouco. E agora é esperar. Basicamente isso aí, Bruno. Muito obrigado pela entrevista. Tá? Você teria mais alguma colocação para fazer final aí? Não, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado pela conversa. Eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho sobre os planos da BTG para esse momento dramático. A gente tem, eu acho que a mensagem essencial para os gráficos é a gente tentar se unir, nos unirmos em torno das possibilidades que a gente tem. Então, nesse primeiro momento, eu entendo que o papel da BTG vai ser aglutinar os especialistas, os técnicos e tentar dar aos gráficos o máximo possível de suporte nesse momento difícil porque eles estão passando. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado a você. Pessoal, ficamos aqui finalizando aqui nossa entrevista. Sigam-nos nas nossas redes sociais, se inscrevam e aguardem aí que vamos voltar com novas entrevistas, aí, novos bate-papos aí, que eu espero esteja no nível desse que acabamos de presenciar aqui, de participar. Tá bom? Até mais, até a próxima.